Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 3 de junho, nós estamos com um alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, autor, apóstolo Paulo, parte 2. Ó Senhor Jesus, nós temos visto na palavra que Paulo não só deixou para nós o conteúdo completo daquilo que Deus queria revelar para nós, mas também nos deixou um modelo. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor também quer mostrar para nós que o Evangelho precisa ser pregado, Senhor Jesus, com sinceridade, com um coração puro, sem segundas intenções, na presença de Deus. E o nosso Evangelho tem que ter como conteúdo o próprio Deus. Nós precisamos expressar a verdade, expressar o próprio Deus, ó Senhor Jesus, como a verdade. Ele deseja que a gente realmente leve o conteúdo verdadeiro para as pessoas, sem segundos interesses, Senhor Jesus, porque Paulo, ele pregava, Senhor Jesus, e ele gerou uma certa atração nas pessoas, e alguns queriam, Senhor Jesus, movidos por inveja, ter a mesma coisa, mas para benefício próprio, para ganho próprio, e não o interesse do Senhor. Mas esse não era o coração do apóstolo, e assim também deve ser o nosso coração. A gente não pode buscar aquilo que vai nos beneficiar, Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente buscar aquilo que agrada o Senhor, aquilo que está no seu coração. Nós precisamos fazer tudo na presença dele. Se nós perdermos a presença do Senhor, a gente perde a unção, a gente perde tudo. Ó Senhor Jesus, mas que tudo que a gente fizer seja com esse coração, de cumprir a vontade de Deus, de ser cooperador com ele, de levar o Evangelho com o próprio Deus como conteúdo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ó Senhor Jesus. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículos 13, 14 e 17. Ó Senhor Jesus. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito.
Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: defender a verdade do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Embora sofresse perseguições, o apóstolo Paulo não permitiu que a verdade do Evangelho fosse destruída. Ele não negociava a verdade do Evangelho. Os de Jerusalém acabaram por reconhecer que o ministério da incircuncisão lhe havia sido confiado, assim como o ministério da circuncisão fora confiado a Pedro. Tiago, Pedro e João estenderam a Paulo e Barnabé a destra da comunhão, recomendando-lhes que se lembrassem dos pobres, o que Paulo se esforçou por fazer, embora seu encargo central fosse a economia de Deus. Ó Senhor Jesus. As palavras dos crentes judeus acabaram por confundir os gálatas, que eram um povo de origem celta. Os celtas eram impulsivos, inconstantes e precipitados. Em razão de uma enfermidade física, Paulo permaneceu na Galácia e pregou o evangelho ali. Na ocasião, sua aparência não era das melhores, mas ainda assim, os gálatas não o trataram com desprezo ou repugnância. Pelo contrário, receberam-no como o próprio Jesus. Embora tivessem grande consideração por Paulo, quando apareceram os judaizantes, eles o deixaram de lado. Os gálatas eram realmente inconstantes. Por esse motivo, Paulo os admoestou: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ó Senhor Jesus. Quanto sofrimento! Paulo ia de cidade em cidade, levantando igrejas, ensinando a verdade e passando a revelação do mistério de Deus com suor, lágrimas e fadiga. No entanto, rapidamente os judaizantes influenciaram as igrejas dos gentios, que passaram a tratar Paulo como inimigo. Os crentes judeus cativaram os gálatas para obter seu favor, não de maneira sincera, mas com a intenção de afastá-los de Paulo. Ó Senhor Jesus! Entretanto, em meio a perseguições, Paulo não mercadejava a palavra de Deus, conforme lemos. Nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ó Senhor Jesus! A palavra mercadejar no grego faz alusão a vendedores ambulantes, caixeiros viajantes que saíam de cidade em cidade para vender seus produtos, muitas vezes com propaganda enganosa. Paulo atraía muitos seguidores e muitas pessoas eram salvas por intermédio de sua pregação. Por isso, havia alguns que tinham muita inveja e ciúmes dele e tentavam imitá-lo, mercadejando a palavra. Todavia, Paulo pregava a pura palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, não faça da palavra de Deus um negócio para ganhar fama ou dinheiro. Como o apóstolo Paulo, pregue o evangelho sem intenção de benefício próprio. Do contrário, você perderá a presença de Deus. E sem a presença de Deus, perdemos tudo. Portanto, precisamos considerar essa questão com seriedade. Ó Senhor Jesus! Nossa pregação deve ser em Cristo. Se perdemos a presença do Senhor, perdemos a unção. Vivemos hoje na era do Espírito. Caso Ele retire de nós sua unção, estaremos perdidos. Por essa razão, não preguemos a palavra de Deus com outras intenções. Antes, preguemos o evangelho puro, com sinceridade. Que nossa pregação venha do próprio Deus e não seja apenas uma transmissão de conhecimento. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual era a atitude do apóstolo Paulo ao sofrer perseguições? Ó Senhor Jesus! Ele não mercadejava a palavra de Deus. Ele não procurava própria intenção, Ó Senhor Jesus! Ele não negociava, a verdade do evangelho. Ele continuava firme no seu propósito, indo diante do Senhor, sempre fazendo tudo na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. A gente precisa também fazer a mesma coisa. Aquilo que a gente está falando não é mero conhecimento ou opinião a respeito da palavra, mas é algo que o próprio Senhor tem falado.
Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor está nos levando à sua presença, nos mostrando algo, Senhor Jesus. E Ele está direcionando o nosso falar. É isso que a gente precisa. Quando vierem situações, ó Senhor Jesus, a gente vai ter clareza, olha, estou passando por isso aqui, mas é por causa do Senhor. E a gente realmente precisa ter isso de maneira muito séria. Senhor Jesus, levar a palavra não é falar qualquer coisa, não é conquistar pessoas, não é fama, não é dinheiro, não é benefício próprio. Senhor Jesus, um dia nós vamos prestar conta de tudo diante de Deus. Não dá para ficar simplesmente tratando a palavra como um assunto, como se Deus não existisse. Não, é só um assunto para poder ganhar alguma coisa. Senhor Jesus, a gente não pode cair no engano do inimigo. A gente precisa realmente fazer a vontade de Deus. A gente não pode fazer da palavra um negócio, mas realmente a gente precisa administrar as riquezas de Deus, levar a verdade do Evangelho para as pessoas. Ó Senhor Jesus. O meu ponto-chave de hoje: tudo deve ter origem no próprio Deus, Senhor Jesus. Não é simplesmente abrir a Bíblia, ler algo ali e falar, agora eu vou falar desse assunto aqui. Senhor Jesus, olha, esse assunto aqui está na moda, deixa eu aproveitar. Ó Senhor Jesus, não, é realmente ver o que o Senhor quer falar. Eu já falei isso várias vezes aqui, existe aquilo que Deus fala com você, é para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento, mas você precisa ver aquilo que Deus deseja que você fale em cada ocasião, Senhor Jesus, para que realmente a gente possa fazer tudo na presença de Deus, e o seu falar ser resultado da comunhão com o Senhor, ser resultado de algo que o próprio Deus te confiou, algo que o próprio Deus direcionou. Isso faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Era isso que a gente via no viver de Paulo. Ele não estava falando aquilo que era popular, Senhor Jesus, aquilo que era bonito para os outros, mas ele realmente levava aquilo que era a comunhão de Deus, aquilo que Deus desejava levar. A gente leu aqui em Gálatas 2, Senhor Jesus, que alguns ali pareciam importantes, Ele até fala, olha, se em algum momento pode até ter sido importante, mas isso não me interessa. Mas Deus, ele não olha a aparência, Senhor Jesus. Ele não aceita a aparência do homem, ele quer algo real. E se vocês querem se aproveitar de alguma coisa, Senhor Jesus, de mim não vão ganhar nada, porque eu estou aqui para levar as pessoas na presença de Cristo. Então ele mostrou muito claro ali, olha, ele subiu lá, por causa de uma revelação, levou aquilo que ele estava pregando entre os gentios, para aqueles que pareciam ter alguma influência, Senhor Jesus, para ver se convertiam eles ao Senhor, para ver se realmente eles se voltavam aos assuntos espirituais de fato. Ó Senhor Jesus. Mas eles estavam muito preocupados em dizer para as pessoas que, olha, não é só pregar o Evangelho, tem que circuncidar. E aí viram que naquele momento, a gente já viu isso no alimento diário anterior, que se tivesse aceitado ali a circuncisão de Tito, ele ia ter concordado que para ser salvo tinha que ser circuncidado. Então ele viu que eles tinham muitos argumentos, mas não vinha do Senhor. E quando começaram ali a perguntar a Paulo falou que, olha, não levou nem uma hora, Senhor Jesus, porque o que Paulo apresentava era no Espírito. Não tem como você resistir ao Espírito. Talvez eles estivessem muito acostumados a discutir palavra e ficassem discutindo por horas. Mas quando Paulo abria a boca, ó Senhor Jesus, não sobrava muita coisa. É isso que a gente realmente precisa perceber, que o nosso viver tem que ser diante do Espírito, como o irmão falou aqui no finalzinho do alimento diário. Tudo tem que ser na presença de Deus, tem que considerar tudo com seriedade, tem que ter a unção, a gente tem que ter a palavra de Deus como conteúdo. Aqui Paulo fala que não mercadejava a palavra, na palavra profética mais recentemente, o irmão deu mais detalhes a respeito disso. Ele mostrou que os gregos estavam sempre ali, a gente viu ali quando a gente vê em Atos ali, que Paulo foi pregar em Atenas, e ali tinham muitos ensinos e tal, e levaram ele lá para o Areópago para ele falar, porque as pessoas estavam ali muito interessadas em aprender coisas novas e tal, novas culturas, e tinham pessoas que iam para as praças para poder dar ensinamentos, e quando o ensinamento ganhava as pessoas, eles começavam a cobrar por esses ensinamentos, e Paulo falou, olha, eu não vou cobrar, eu recebi o Evangelho de graça, e eu vou dar esse Evangelho de graça, ó Senhor Jesus. Então ele não queria que as pessoas comparassem ele com esses outros que vinham dar ensinamentos ou vender algo, ou buscar, diante dos irmãos, diante das pessoas patrocinadores, para a sua doutrina, para a sua filosofia. Não é isso que Paulo queria. O intuito dele não era agradar a homens, era agradar a Deus. Óbvio que as pessoas iam se convertendo por obedecer o Evangelho, isso gerava
né, ali numa certa movimentação. E algumas pessoas movidas por inveja, viam, poxa, essa pessoa está falando isso daqui, esse assunto, e está atraindo tantas pessoas. Eu vou falar o mesmo assunto. Senhor Jesus, como eu sempre compartilho aqui, né, que eu acompanho canais cristãos, e a maioria deles já se perdeu. Hoje quer falar só dos assuntos, né? Aí fala de política, aí mistura com outras coisas, aí quer falar escândalos. Senhor Jesus, porque é o que dá ibope, né? É o que chama atenção para o canal. Senhor Jesus. Mas realmente, o que a gente precisa realmente é levar as pessoas na presença de Cristo, né? E aí Paulo falou, olha, eu não vou mercadejar, não vou cobrar. E o irmão também mostra com mais detalhes na palavra profética, né? Que alguns cristãos também estavam se aproveitando disso, falando, olha, Paulo, a presença dele é fraca, quando ele fala de longe parece que tem muita coisa, mas não tem. E ele está oferecendo para vocês um evangelho de graça, porque o evangelho dele é muito fraquinho. Senhor Jesus, ele está oferecendo de graça porque não tem conteúdo, mas a gente está cobrando porque, né, a gente vai cobrar de vocês o ensino do evangelho porque é um evangelho, né, um negócio assim muito bom para vocês. Ele não cobra nada porque o que ele faz é fraco, é ruim. Senhor Jesus. E Paulo não queria discutir, né? Ele levava a palavra, Senhor Jesus, e ele deixava a palavra fazer a sua vontade. Se alguém tinha outro intuito, ele deixava, olha, esse aí vai se virar com o Espírito. É o que a gente faz hoje, né? Os irmãos já falaram isso várias vezes. Às vezes a gente recebe ataques, tem pessoas que falam isso e aquilo. A gente não vai ficar se defendendo. Cada um acha o que quiser, né? Mas aprenda a ir na presença do Senhor. Então por isso que ele mostrou, olha, os Gálatas estavam ali tudo indo muito bem, mas de repente passaram para outro evangelho e foram convencidos, Senhor Jesus, né, por outras coisas. Mas Paulo, ele não se usava disso, né? Ele podia ficar discutindo com eles, contendendo, como a gente viu no início de Gálatas aqui, né, que a gente leu. Tinha uns que estavam ali espreitando, né? Estavam ali espionando, Senhor Jesus, para poder ver o que Paulo estava falando, né? Olha, ele falou desse assunto aqui, isso aqui é bom falar, isso aqui está atraindo as pessoas. Senhor, porque eles queriam, né? Estavam ali buscando favores das pessoas com interesse. Tirar Paulo para que eles pudessem ter ganho próprio. Mas Paulo, ele podia se defender, ele podia dar uma palavra mais forte, mostrar, seu problema é conhecimento, então deixa eu mostrar conhecimento. Mas ele não, ele dependia do Senhor. Ele ia diante do Senhor e falava, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? Se o Senhor falasse que não, ele seguiu o caminho dele. Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa diante do Senhor hoje, para a gente poder ter paz, Senhor Jesus. Né? Diante das situações, a gente precisa obedecer ao Senhor. A gente viu aqui na mensagem de ontem, mostrou que desde que Paulo se converteu, ele nunca mais teve tranquilidade ou conforto, por causa do nome do Senhor. Senhor Jesus. Então quando eu digo que a gente precisa ter paz, é diante do Senhor. O inimigo vai vir, vai acusar, vai falar muitas coisas, né? E quando a gente ouve mentira, quando nos acusam de maneira falsa e tal, gera uma revolta, né? E você quer se defender, você quer falar, Senhor Jesus, mas isso é armadilha do inimigo, para gerar contenda, gerar mágoa, né? E aí você vai ofendendo as pessoas, um vai comprar a briga do outro, vai se sentir ofendido, e aí o evangelho começa a ser censurado. Aquilo que Deus quer falar começa a perder o alcance, porque as pessoas começam a criar um problema pessoal com você. Então, a gente precisa realmente obedecer o Espírito. Já contei minha experiência várias vezes aqui. Então, a gente precisa realmente, né, ir diante do Senhor e ver o que o Senhor quer. Senhor, o Senhor quer que eu responda? O Senhor não quer? Senhor Jesus, qual é a direção do Senhor? E não preocupar, né, se vão falar mal, se vão ganhar discussão, isso ou aquilo. Senhor Jesus, mas realmente fazer tudo no Espírito. Os Gálatas, por serem inconstantes, a gente viu aqui no irmão, ele fala aqui, né, que a origem ali, os Gálatas eram uma origem celta, né, e pelos estudos ali, né, e tal, viu que os celtas eram impulsivos e inconstantes e precipitados, era algo da cultura deles. Então vieram os Gálatas, eles rapidamente caíram na lábia. E Paulo não vinha pregando, né, com bajulação, com nada disso. Ele vinha trazendo o evangelho que levava Deus como conteúdo. E os irmãos mais recentemente falaram isso pra gente também. O nosso evangelho tem que ter conteúdo. Não é simplesmente conhecimento, né, como falou no finalzinho aqui do elemento diário. Não é só você transmitir conhecimento, mas realmente, de fato, você está na presença de Deus e você transmitir o próprio Deus para as pessoas. Eu sempre falo aqui, a gente não tem que gerar pessoas que nos sigam. A gente tem que gerar pessoas que vão andar lado a lado conosco. Hoje o Senhor está nos dando uma visão, né? A gente está andando em direção a essa visão. E o que a gente quer fazer é que os irmãos também percebam e andem conosco nessa direção, em direção a Cristo.
Senhor Jesus, não é, eu estou andando com o fulano, estou seguindo o fulano, não. Eu estou andando com o fulano porque nós estamos andando na mesma direção, na mesma visão. Isso precisa estar claro para nós. Isso que Paulo deixou. E conforme ele foi falando, né, quem estava no Espírito, por isso que ele citou ali, né, alguns talvez antes tivessem uma influência, hoje talvez não, mas ele falou, não estou interessado nisso. Deus não está preocupado com a aparência, mas eu vim pregando o Evangelho. Quem está no Evangelho, quem está no Espírito, vai perceber. E aí, né, ali Paulo pregou junto com Barnabé, e Tiago, Pedro e João perceberam que aquilo era do Espírito e estenderam a comunhão. Ó Senhor Jesus. Mas sabe, irmãos, olha, esses são apóstolos assim como nós. Então eles perceberam a direção do Espírito. E é isso hoje que a gente quer fazer. A gente quer levar uma palavra para que aqueles que estão realmente buscando o Espírito possam encontrar o Senhor, possam caminhar na direção do Senhor. Senhor Jesus, a gente não pode ser inconstante, né, ter interesse próprio, deixar algo sujar o nosso coração, né, se entremeterem, ficar no meio ali entre a nossa comunhão nossa com os irmãos, por causa de mentiras, outras coisas. A gente precisa aprender aí diante do Senhor. Né? Eu já citei aqui também casos de que você chegaram e falaram, fulano fazendo isso. E aí você olha e fala, mas como é que pode? Você fica revoltado com a situação, fulano não podia ter feito isso. Aí você vai orar, aquilo te incomoda e você vai diante de Deus. Senhor, eu pelo menos eu tenho esse costume, eu não vou dormir aborrecido com nada. Antes de eu ir dormir, eu sempre procuro ir diante do Senhor. Eu não quero ir deitar fora da presença de Deus, porque eu estou aborrecido, estou preocupado com alguma coisa. Então eu sempre pego e coloco tudo diante do Senhor. E quando eu fui colocar a situação diante do Senhor, o Senhor mostrou que tinha algo errado. Ó Senhor Jesus. Depois, durante uma comunhão, as coisas foram esclarecidas. Então, alguém pegou e falou algo, Senhor Jesus, e aquilo gerou uma influência, mas tirou a minha paz. E como a Bíblia fala que a paz de Cristo ela tem que ser o hábito do nosso coração. Então a gente precisa sempre aprender. Olha, eu não posso cair na armadilha do inimigo porque perdi a paz, porque fiquei aborrecido, ou porque estou preocupado com alguma coisa. Eu não preciso entregar tudo diante do Senhor. Né? A Bíblia fala, não deixai com que o sol se ponha sobre a vossa ira. Senhor, Jesus, a gente precisa se reconciliar com Deus. O que o inimigo quer é que a gente saia da presença de Deus, a gente saia da unção. Aí ele aproveita nesses momentos que a gente está fora da presença de Deus e vai maquinando coisas malignas. A gente não pode deixar isso. Então Paulo mostrou para nós, deixa para nós esse exemplo. Ó Senhor Jesus, tinham aqueles ali que estavam pervertendo o Evangelho, convencendo. Os Gálatas passaram rapidamente para outro Evangelho, né, Senhor Jesus. Mas ele falou, olha, a gente já mostrou para vocês, olha, tem um padrão na palavra, tem uma maneira de receber a palavra no Espírito. Se passar disso, ou seja, se é uma palavra que não está vindo do Espírito, considera anátema. Senhor Jesus, não aceitem a perversão da palavra. O que é perverter a palavra? É fazer uma palavra fora da esfera do Espírito. Senhor Jesus. Mesmo que alguém esteja transmitindo para nós algum conhecimento, algum ensino, eu preciso sempre pegar isso e submeter ao Espírito, para ver se é a vontade do Senhor. Então a gente precisa realmente aprender a ver diante do Senhor com a sua palavra. Como eu estou defender a verdade do Evangelho, não é simplesmente falar coisas, brigar, é realmente manter a verdade fluindo. Cristo tem que ser fluído através da palavra. Paulo pregava a palavra, mas através da influência, começaram a tratar Paulo como inimigo. Hoje a gente está vendo que o Evangelho está com as portas abertas. A gente leva a palavra para alguém para que ele toque em Cristo. Se ele tocar em Cristo, ele não vai considerar ninguém como inimigo. Mas ele vai perceber, olha, o caminho de Deus para mim é esse aqui, e a gente vai fazer tudo em paz, tudo diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas sempre tem aqueles mal intencionados, por isso a gente precisa realmente viver no Espírito. Eu quando comecei a ler a Bíblia, eu sempre me preocupei. Olha, a Bíblia fala do fim dos tempos, falsos cristos, falsos irmãos, falsos profetas, ensinos de demônios. Comecei a ler isso e falei, Senhor, como que não vamos cair nisso? Tem os mal intencionados, tem os hipócritas, aqueles que falam mentiras. Como não cair nisso? O Senhor mostra, olha, é pelo Espírito. Ninguém que fala Senhor Jesus fala por si mesmo, mas ele fala pelo Espírito. Então, mesmo que o outro não esteja, eu posso discernir as coisas no Espírito. O homem espiritual, ele discerne tudo no Espírito. O homem natural não consegue discernir nada, porque ele não entende. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, a gente precisa realmente perceber, né? Existe a influência para tratar, né, os irmãos, tratar o Evangelho, né, como inimigo, Senhor Jesus. Mas a intenção pura do Evangelho
sempre quer levar todos na presença de Deus. É isso que Paulo ele queria. Ele falou, olha, eu estou aqui, não estou mercadejando, não estou vendendo, mas é em Cristo que eu estou falando na presença de Deus. Não estou falando de qualquer jeito, mas é com sinceridade, é da parte do próprio Deus. Então tem que ser na presença, tem que ter sinceridade, tem que ser do próprio Deus e tem que ser em Cristo, Senhor Jesus. Senão é uma mera imitação exterior, é fazer algo exterior parecido. Mas o que o Senhor está mostrando para nós, olha, a gente não está vendendo algo, não é propaganda enganosa. O que a gente está mostrando é de fato o Espírito. A gente precisa exercitar o Espírito para que o Espírito possa nos conduzir em todas as coisas. A gente precisa levar, né, essa palavra, porque é a palavra que vem de Deus. E essa palavra que vem de Deus é uma palavra da mais alta qualidade. É o conteúdo do próprio Deus. E a gente precisa permanecer fiel para que o Senhor continue avançando, Ele possa nos considerar fiéis e também nos aperfeiçoar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.